A paz do Senhor. Bem-aventurado aqueles que ouvem e crê nas palavras da profecia desse livro, pois o fim está próximo. A Bíblia fala que o fim está próximo, Jesus está voltando, a volta de Cristo está cada dia mais próxima, e a vinda do Filho do Homem está cada dia mais perto. Jesus está voltando, e o povo está dormindo no seu pecado, dormindo nas práticas, no conforto, e Satanás tem levado almas ao inferno, levado pessoas ao inferno. Romanos capítulo 8 fala: porque agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aqueles que têm Cristo como Senhor não está condenado, mas aquele que não serve a Jesus já está condenado. Não há nenhuma condenação para aqueles que têm Jesus como seu Senhor. Aí você me pergunta, como que eu posso ter Jesus como meu Senhor? Obedecendo as Escrituras, obedecendo o Evangelho. O Evangelho ele liberta a pessoa, o Evangelho ele transforma a pessoa, o Evangelho ele traz mudança na vida da pessoa. As pessoas têm caminhado nos seus próprios desejos, na sua própria carne, seguindo o pensamento humano, seguindo a política, seguindo as televisões. Mas aquele que tem Cristo, ele ama a palavra, ele busca entendimento na palavra, Passarás os céus e a terra, e as palavras do Senhor jamais há de passar. As palavras do Senhor jamais há de passar na nossa vida. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você tem Cristo, a morte eterna não te alcança mais. O seu lugar é no céu. Quando você não tem, o inferno é a condenação para aqueles que odeiam Jesus. Você que está na tua casa aí me escutando nessa noite, abra seus olhos, pode ser seu último dia hoje. Pode ser seu último dia. Jesus vai voltar e buscar aqueles que estão vigiando, orando e buscando a presença do Senhor. Porque aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando o seu Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Jesus é o único capaz de perdoar pecado. As pessoas acham assim: eu vou pagar pelos meus pecados, eu vou morrer, vou passar um tempo ali no purgatório e vou pagar pelos meus... Mentira! O único que pode perdoar pecado é Jesus. O único que pode livrar do pecado da morte é Jesus. Nenhum Deus pode livrar do pecado da morte. Só Jesus liberta, só Jesus transforma. Só Jesus, ele transforma a tua vida, ele tira você do tráfico, ele tira você da droga, ele tira você da prostituição e torna um novo homem, uma nova mulher. O dinheiro não te salva, o dinheiro não te cura, o dinheiro não te liberta. Só Jesus te liberta. Então, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Como que eu faço para seguir Jesus? Abandonar o pecado, negar a nossa vontade e seguir a Ele, de todo o coração, de todo entendimento. Jesus é capaz de transformar aquela pessoa rejeitada da sociedade, capaz de pegar um dependente químico e transformar no novo homem, um pregador da palavra. E a Bíblia está falando: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne. Qual que é a mente do mundo hoje? Pecado, cachaça, cerveja, cigarro, imoralidade sexual. Essa é a mentalidade da carne. Mentira, engano, traição.
mas aqueles que fazem a vontade do Senhor. Está falando, as vontades, entretanto, os que de acordo com o Espírito têm a vontade orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O Espírito Santo te conduz a uma vida diferente, de paz, de mansidão, temperança. Mas o povo não quer vencer a carne, o povo não quer lutar, o povo não quer Jesus, prefere satisfazer a carne. Você acha que o inferno não existe? Ele existe, e a Bíblia fala que muitos têm entrado lá e estão lá até agora, até hoje. Quem morreu há 1000 anos, quem morreu há 2000 anos, estão lá porque rejeitaram Jesus. Nesse exato momento tem pessoas queria tudo para voltar para cá e ter a segunda chance. Mas a chance que você tem, a chance que eu tenho, é enquanto a vida. Enquanto a vida. Se você segue a carne, você está debaixo de maldição. Se você segue as suas vontades, você está debaixo de maldição. Porque a carne é contra o Espírito, a carne é contra Jesus, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne quer o pecado. Então a carne ela vai colocar celular, vai colocar Netflix, vai colocar um monte de outras bobeiras, vai colocar internet, vai colocar seriados para as pessoas não buscar Deus. E o mundo está caminhando para o mal, o mundo está caminhando para o fim, e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você que está me ouvindo, creia na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e Ele está falando de modo de pensar da carne é morte. A modo de pensar da carne é morte. A modo de pensar da carne é morte, é destruição. E muitos têm seguido a porta larga. E a Bíblia está falando, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Creia em Jesus, creia que Ele é o único para te dar paz. O mundo te promete uma falsa paz. Você peca hoje, nós pecamos hoje, amanhã já está entristecido, já está depressivo. Se você procurar, o índice de suicídio é na segunda-feira da humanidade. Por quê? A pessoa peca no sábado, peca na sexta, apronta no domingo, chega na hora de enfrentar na segunda-feira, não tem paz. Porque o pecado é momentâneo, o pecado é passageiro. Então temos que ter uma decisão. Qual mentalidade é sua? O pecado ou a vida que é em Jesus? Esse negócio de livre-arbítrio não existe. Eu tenho livre-arbítrio. Se você não serve a Jesus, você está servindo o diabo. Se você não serve a Cristo, você está servindo a Satanás. E as obras do diabo é manifestas: avareza, prostituição, adultério. E toda a obra do diabo é essa. O diabo milita desde os tempos. O papel do diabo não é tirar tua casa, não é tirar teu carro. O papel do diabo é tirar tua fé em Deus, tua convicção em Deus, anular tua vida. A minha vontade agora era estar em casa, mas a vontade do Senhor é estar falando: vai pregar nas ruas, vai falar a verdade. Então eu tenho que submeter a minha vontade e crescer na vontade do Senhor. Por quê? Porque a mentalidade do Espírito é vida, mas a mentalidade da carne é morta. Se você fala que é crente e vive pecando, vive praticando a prática, você não tem Jesus, você não conheceu Jesus. Porque Jesus veio, ele sofreu as mesmas tentações e venceu. Para um exemplo de nós, é impossível que aqueles que tenham conhecimento de Jesus venha aceitar Ele como seu Salvador. A volta de Jesus está próxima, Jesus está voltando. Faça um caminho reto para Ele, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e o inferno está engolindo um monte de gente, está engolindo um monte de pessoas que não querem Jesus. Em Romanos 8,
está falando, aqueles que têm a mentalidade do Espírito, tenham em paz. Pode estar acontecendo o que for, mas Jesus está no controle. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quando você faz a vontade do diabo, a vontade da carne, você se torna inimigo de Deus. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Ah, mais um pecadinho aqui, mais um pecadinho ali. Ah, Deus entende. Você não tem medo disso? Deus conhece. E a mentalidade do povo é: só Deus pode me julgar. Isso não assusta? Porque Deus, Ele vai julgar conforme as suas obras, conforme o que você vê, conforme o que você pensa. Deus vai sondar até os pensamentos humanos. É hora de voltar a Jesus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato que o Espírito de Deus habita em vós, todavia se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo, você não pertence a Jesus, você pertence ao diabo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em aquele que ressuscitou dos mortos. Cristo Jesus igualmente vos dará vida nos corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não divida com a natureza carnal, para andarmos submissa a ela. Não ande submissa à natureza do diabo. Não ande submissa à natureza do pecado. A volta de Cristo está próxima. A volta de Jesus está próxima. E as pessoas estão caminhando, a sociedade acima mais do pecado, acima mais da iniquidade. E a lei, ela vem mostrar como que eu faço para vencer a carne. Lê na Bíblia. O povo não quer ler a Bíblia. O povo não quer buscar o Senhor. Inclusive os evangélicos são os que menos lê a palavra. Os evangélicos são os que menos lê a Bíblia. Se você perguntar um espírita, ele conhece mais a Bíblia do que os evangélicos. Se você perguntar para um macumbeiro, ele sabe mais a Bíblia do que os evangélicos. Mas Jesus está voltando. Jesus vai voltar numa hora que menos espera. E a Bíblia fala que os bodes serão colocados da esquerda e as ovelhas do lado direito. Faço uma pergunta hoje para você, você que está na tua casa aí: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Qual o lugar da minha morada? No céu ou no inferno? E depois que morreu, acabou. Depois que morreu, acabou. Acabou nessa terra aqui, mas uma vida começa lá. O rico acordou no inferno, Lázaro acordou no céu. E todos aqueles que não adoram Jesus e servem a Satanás serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Todos aqueles que não creem em Jesus, que zombam de Jesus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O povo não conhece Deus, tudo é amor, 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 mas não conhece o Deus da Bíblia. Deus é justiça também. Os políticos, eles podem correr da justiça humana, mas da justiça de Deus jamais vão correr. Deus vai sondar os pensamentos. No dia do juízo, aquilo que você faz em oculto vai ser revelado. Isso não assusta. E o povo está dormindo, o povo está dormindo no pecado, dormindo na iniquidade. O pecado faz separação entre você e Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas o pecado faz separação de Deus e os homens. Jesus morreu para que você tenha vida. O pecado da nossa vida era tão grande, era tão pecaminoso aos olhos de Deus, que Ele não enviou um dinheiro, Ele não enviou um carneiro, um boi, Ele enviou o próprio Filho para morrer numa cruz. O pecado é tão grave que as pessoas não têm noção que o pecado matou o Filho de Deus.
Deus teve que mandar seu filho para morrer. Então pense na hora de pecar. Deus enviou teu filho e o povo continuou pecando e crucificando Jesus todos os dias. Por quê? Porque satisfaz a carne, pois a mentalidade da carne é morte. É morte, morte. E Jesus está falando nessa noite, neste bairro, Guararapes, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da iniquidade, arrependa-se do tráfico, arrependa-se das drogas, da bebida. Não procure um pastor, não procure um parente, não procure Jesus, procure a palavra. Nos procure nós não podemos resolver o seu problema. Nós podemos só te mostrar a direção, que é as Sagradas Escrituras. A Bíblia que está na tua casa, pensa bem, está mofada, está cheia de teia de aranha. As pessoas abrem Salmo 91 dentro da casa achando que vai proteger. Não protege nada. A Bíblia tem que estar dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Se ela ficar ali sem ninguém ler, sem ninguém praticar, é apenas um jornal que está ali. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus tem uma obra na tua vida. Tem uma obra na tua vida. Jesus quer fazer algo novo. É hora de abrir os olhos, porque o Senhor está voltando. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, vida com abundância. E todos aqueles que não creem em Jesus serão lançados no lago de fogo e que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Abra os olhos, que Deus venha abrir teus olhos, porque Jesus vai voltar numa hora que ninguém espera. Jesus vai voltar numa hora que ninguém espera. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. FM mode, Bluetooth mode, line in mode, FM mode.